estado de Minas Gerais possui a maior parte da rota de turismo religioso, histórico e cultural do Brasil, que compreende os estados do Rio de Janeiro e São Paulo com a lendária Estrada Real, o Caminho do Ouro. Vamos apresentar aqui o roteiro turístico no estado de Minas Gerais, as igrejas e seus monumentos, os casarios e as curiosidades das cidades históricas mineiras, seu povo, seus costumes, a cultura e principalmente a sua religiosidade. Vamos mostrar com detalhes monumentos, eventos e as centenárias igrejas, os casarios e as curiosidades de São João del Rei. A arquitetura, arte e eventos nacionais da cidade de Tiradentes, com a igreja que possui 482 quilos de ouro no seu altar. Obras de arte ao céu aberto do arquiteto e escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e um museu ultramoderno na cidade de Congonhas. A importância das minas de ouro, a cidade de Ouro Preto, que por si é um cenário vivo da época do Império, com a igreja que possui o maior sino de Minas Gerais. Foi na rota do Caminho dos Paulistas Bandeirantes, onde foi fundada a primeira vila da região da capitania de Minas Gerais, hoje a cidade de Mariana. Um oásis na Estrada Real. Em 1703, foi instalado o Santuário do Caraça, na cidade de Catais Altas, com um colégio interno reconhecido pela elite da época como o melhor do país e de onde saiu 2 presidentes do Brasil. A Guerra dos Emboabas e a primeira eleição da América fazem com que Caeté seja considerado o berço da democracia. Na Zona da Mata, um fenômeno, uma região onde uma planta nativa medicinal de alto valor comercial, que substituiu o ouro e que em 1886, pela sua movimentação comercial, recebeu a Estrada de Ferro Leopoldina em Muriaé. O estado de Minas Gerais tem como vocação uma cultura religiosa muito forte. As romarias e as festas religiosas fazem parte do calendário de várias cidades do estado e são as principais responsáveis por movimentar o turismo religioso de Minas Gerais. São João del Rei é uma das maiores cidades de Minas Gerais que preserva um centro histórico com igrejas centenárias, onde o estilo arquitetônico dominante é o barroco mineiro de fachadas simples. Os altares das igrejas mantêm os trabalhos em ouro e esculturas em madeira e pedra-sabão. A igreja com mais detalhes é a Basílica Nossa Senhora do Pilar, construída em 1721. Eu sou o padre Geraldo Magela, da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, São João del Rei, Minas Gerais. São João del Rei é uma cidade profundamente católica e a maneira do nosso povo viver a fé encanta a todos porque nós guardamos tradições tricentenárias através da música, através dos rituais, através das liturgias. E o ponto alto do turismo religioso na nossa cidade de São João del Rei é a Semana Santa. Na Semana Santa, nós, como sabemos, celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo isso aqui é com um caráter todo especial. Primeiramente porque temos orquestras tricentenárias que conservam a música barroca, então composições de 300 anos que são executadas até hoje. A cidade de São João del Rei é também a terra natal de Tancredo Neves. É possível visitar o Solar dos Neves, casa onde Tancredo Neves morou durante a sua infância e juventude. O casario se diferencia pela sua construção, com 2 andares, que na época não era comum. Muitos outros atrativos para conhecer, como os casarios e uma curiosidade, a Rua das Casas Tortas, construções centenárias e com um defeito na base de montagem que se mantém até hoje. Existem muitos eventos religiosos em São João del Rei. Ao longo de todo o ano, todo tipo de festa, mais popular, mais simples, mais grandiosa, mais solene. Nós temos aqui também a atividade da Folia de Reis. É uma atividade muito tradicional, me sinto muito à vontade para falar dela, porque eu faço parte já há muitos anos, né?
Então as folias de reis, elas acontecem principalmente nas comunidades de natureza mais periférica e rural, e eles fazem uma circularidade pelas capelas da cidade, pelas comunidades religiosas, e são muito bem acolhidas, muito bem recebidas nas casas. É uma tradição muito antiga na cidade, existem relatos aí desde o século XIX dessas folias aqui conosco. O ir e vir de visitantes é gigante, então isso representa uma visibilidade muito forte para o município, fonte de renda, fonte de ganho. No centro histórico, próximo à Igreja Nossa Senhora do Pilar, está instalado o Museu de Arte Sacra, onde se encontram vários objetos, inclusive mantas litúrgicas confeccionadas com fios de ouro, e o portal de mármore da Fazenda do Pombal, onde nasceu Tiradentes, uma relíquia às coroas feitas com ouro dos garimpos da região. Destaque também para a cabeça da imagem de Jesus Cristo, de autoria do artista Aleijadinho. O Museu de Arte Sacra de São João del Rei, ele recebe uma média de 20 mil visitantes por ano, e uma das coisas que os visitantes mais se encantam é o conjunto de paramentos bordados a fio de ouro e prata, e veio para São João del Rei no século XIX, doado pelo Barão de São João del Rei. São João del Rei tem uma imensa quantidade de festejos religiosos. Eu gostaria de destacar aqui agora a Festa do Divino. Ela tem um caráter de jubileu. Ela acontece na paróquia do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Ela já passou por várias etapas, várias fases, né? Mas as fases iniciais dela vêm desde o final do século XVIII. É importante destacar que a Festa do Divino, ao mesmo tempo que as outras festas mereceram um processo de registro como patrimônio, a Festa do Divino também esteve nesse bojo, mas pela sua magnitude, ela foi alvejada com um registro específico como patrimônio cultural e material de São João del Rei. Existe esse reconhecimento formal sobre esse aspecto. Muitas são as atrações turísticas de São João del Rei. O Carnaval, que é um dos mais animados do estado, e eventos de festas religiosas, Sexta-feira Santa, Folia de Reis, Festa do Divino e as atrações de turismo rural. A mineração do ouro no Brasil começou em São Paulo e não em Minas Gerais, como acreditam muitas pessoas. Segundo Goulart Reis, autor do livro As Minas de Ouro das Capitanias do Sul, um dos grandes motivos para que os paulistas deslocassem para o interior, principalmente para Minas Gerais, fugindo do litoral, pois era alvo dos piratas ingleses que saqueavam as vilas. Outro motivo era para fugir dos mandatários portugueses, que ficavam com uma grande parte do ouro encontrado, um imposto chamado o quinto. É em Minas Gerais que predomina as grandes mineradoras de ouro. Segundo a ANM, Agência Nacional de Mineração, a média de produção do Brasil é de quase 90 toneladas por ano e o estado detém mais de 50%. Existem várias minas para visitação pública, inclusive algumas em fase de regulamentação, como é o caso da mina Tancredo Neves, que fica no centro de São João del Rei. Nós estamos falando aqui, no espaço de uma das igrejas mais antigas do Brasil, e ela representa um ciclo muito importante da história brasileira. Nós representamos aqui na beleza e na opulência dessa igreja de São Francisco o ciclo da mineração. O ciclo da mineração provocou uma revolução na constituição da colônia e com isso foram constituídas as cidades que a gente chama de cidades históricas, que são espaços que acolhem a todos aqueles que querem vir conhecer um pouco da história do Brasil, ou muito da história do Brasil. Então, São João del Rei, você pode encontrar, né, desde do rococó, você acha do barroco, você acha do gótico, enfim, inúmeras as nossas, o que se pode visitar em São João del Rei quando se trata de arquitetura.
A Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, fundada em 1774, é um marco da arte colonial brasileira, tornando-se famosa pela beleza de sua arquitetura e pela presença das obras do mestre Aleijadinho, autor também do projeto. Os sinos possuem toques diferenciados, que é uma tradição em São João del Rei, conhecida como o lugar onde os sinos falam. E os sinos da Igreja São Francisco ainda hoje participam da tradicional Batalha dos Sinos, realizada na Quaresma. A Orquestra Ribeiro Bastos de São João del Rei é uma das mais antigas do Brasil e mantém o seu espírito original à música sacra, com um repertório privilegiando peças dos séculos XVIII e XIX, com a regência do maestro Rodrigo Sampaio, uma apresentação exclusiva. Nessa rota do turismo religioso, a cidade de Muriaé é um ponto estratégico entre o centro e o nordeste de Minas. Na metade do século XVIII, teve o começo do fim dos trabalhos nos garimpos de ouro, conflitos entre os exploradores e os governantes. Como consequência, famílias inteiras abandonaram a região de Ouro Preto, Mariana e São João del Rei e se embrenharam pelos sertões, onde primitivamente eram habitados pelos índios puris. Na época do Império, explorar as matas e os sertões era proibido pelas autoridades das colônias e das capitanias. No entanto, os exploradores de ouro mudaram o foco e iniciaram a extração de plantas medicinais e descobriram uma importante fonte de renda e de fazer fortunas. Começaram a exploração extrativista das matas e, com o conhecimento dos índios, descobriram uma planta específica, carapcheia, também conhecida como poaia. Essa planta era comercializada a preço de ouro. Foi assim que iniciou as atividades econômicas da futura cidade de Muriaé. Hoje, Muriaé é um polo turístico importante de Minas Gerais e que forma a rota de turismo religioso, histórico e cultural do Brasil, que compreende os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com a lendária Estrada Real, o Caminho de Ouro e da Fé. Em várias cidades foram criados ou fundados institutos históricos e geográficos para ajudar a lembrar a população dessa cidade, desse estado e desse país de que nós temos memória. Aqui nós dizemos, foi o primeiro momento em 1705 que nós dissemos para o Brasil inteiro que nós éramos mineiros e fomos com isso estabelecendo o preceito do direito à liberdade. Tiradentes morreu por isso, fizemos todas as revoluções nesse país centrado no conceito de liberdade. Minas, o outro nome de Minas é liberdade. O progresso de Muriaé foi constante a partir de 1886, com a inauguração da Estrada de Ferro Leopoldina, que ligaria diariamente Muriaé ao Rio de Janeiro, capital da República. Os coronéis, proprietários de grandes fazendas, iniciaram uma nova cultura,
aproveitando o tipo de solo e o clima muito apropriado para o plantio do café. Assim iniciou essa atividade que representava não só a elite econômica da região, como também a sua força e expressão política, com forte influência não só em Minas Gerais, como em todo o país. Com essa visão, diversificaram outras atividades de produção, como madeira e plantas medicinais. Ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. O roteiro mais empolgante quando se trata de cidades históricas e de sua religiosidade. De Tiradentes, vamos mostrar o berço do movimento político dos Inconfidentes, a cidade encravada aos pés da Serra São José e sua arquitetura, uma igreja que possui 482 quilos de ouro no seu altar. A guerra que mudou o rumo da história. Foi em Caeté que ocorreu o conflito político conhecido como a Guerra dos Emboabas, onde, por esse motivo, foi realizada a primeira eleição direta das Américas, o que faz que Caeté seja considerada o berço da democracia. Com o objetivo de fortalecer o turismo, a cidade de Tiradentes aposta na diversificação da oferta turística da região. Além disso, contribui para a manutenção da tradição histórica cultural das comunidades locais. Promove ainda os eventos de turismo rural e de aventura. Os eventos mais famosos são a Mostra de Cinema de Tiradentes e o Festival Internacional da Cultura e Gastronomia. A cidade de Tiradentes é uma cidade que respira turismo. Todo mundo depende do turismo aqui, direto ou indiretamente. A Mostra de Cinema de Tiradentes é um importante festival de cinema do Brasil e traz lançamentos de filmes, de curtas, longas, séries. É um festival muito interessante para a nossa cidade. É muito comum em Tiradentes os monumentos e fatos da história serem apresentados nos seus eventos, o que atrai turistas de todos os cantos. A Igreja Matriz de Santo Antônio, por exemplo, possui 482 quilos de ouro nos adornos de seus altares, o que faz ser a segunda igreja no Brasil em quantidade desse minério. Em Tiradentes, nós temos o grande foco, que é a celebração do Jubileu da Santíssima Trindade. Temos o Santuário da Santíssima Trindade, que atrai muitos e muitos peregrinos de toda a região. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é uma das maiores festas que nós temos em nossa diocese. O turismo é a grande alavanca que Minas Gerais hoje tem, que de modo especial a cidade de Tiradentes, vem atraídos justamente pela beleza artística, né, as nossas igrejas, a cultura, sobretudo a cultura religiosa que nós temos, é muito forte e os turistas se encantam com isso. É claro, é um meio que nós temos para levar a fé aos corações. Esta igreja matriz de Santo Antônio, que teve o seu início de construção em 1710, conforme vários dados nós temos, é a primeira em beleza, em arte. E nós podemos contemplar isso nos vários altares que aqui nós temos e, de fato, transmitem para nós a fé dos nossos antepassados. A Igreja Matriz de Santo Antônio é muito visitada, pois é o mais antigo e principal templo católico, um exemplo de arquitetura, arte barroca e rococó. Suas origens estão ligadas à própria fundação da cidade, antigo arraial velho do Rio das Mortes. Impressiona também a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é um belo exemplo da arte barroca. Nada se sabe sobre sua construção. Provavelmente foi erguida entre 1740 e 1770. Nós estamos aqui na cidade de Tiradentes, que é uma cidade que tem um grande fluxo turístico, hoje conhecida no Brasil inteiro. Essa cidade, ela surgiu
no ciclo do ouro. Em 1889, ela teve o nome mudado de São José del Rei para Tiradentes, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o grande líder da Inconfidência e hoje o herói maior da nação brasileira. Tiradentes foi fundada por volta de 1702, quando os paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José, dando origem a um arraial batizado com o nome de Santo Antônio do Rio das Mortes, que em 1860 passou à categoria de cidade. O seu nome é em homenagem ao herói Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, pela sua participação no movimento político para a libertação do Brasil do domínio dos portugueses. Um bom jeito de chegar a Tiradentes é pelo trem, uma Maria-Fumaça que liga o município a São João del Rei. Em 1791, nascia Caeté, hoje no roteiro turístico religioso de Minas Gerais, com o nome de Vila Nova da Rainha. Foi colonizada pelos paulistas e portugueses que vieram em busca de ouro, que era abundante. E foi por esse motivo que em 1708 se deu a Guerra Civil dos Emboabas, o que motivou a formação do estado de Minas Gerais. Foi em Caeté o estupim que acendeu a Guerra dos Emboabas. O conflito iniciou quando Antônio de Albuquerque Coelho, governador então de Minas, entrou em desavenças com os moradores da região de Caeté. Os baianos, unidos e sob o comando de Manuel Nunes Viana, o acompanharam no confronto das primeiras batalhas entre os paulistas, na região de Sabará e Ouro Preto, onde aconteceu a primeira vitória com o famoso massacre do Capão da Traição, próximo a São João del Rei. O turismo de Caeté, o turismo de Minas Gerais, passa pela fé deste povo mineiro. Então, nesta condição, nós estamos aqui dentro de uma igreja histórica, se preparando para celebrar 300 anos da sua existência. Então, isso faz parte da cultura do povo e todos que vêm aqui se sentem participantes também deste momento da nossa igreja e conhecendo um pouco mais dessa cultura e fazendo essa experiência, do lazer, do descanso e do turismo, proporcionando sempre caminhos de conhecimento cada vez mais profundos. Estamos a isso ligando também a nossa relação com Deus, que é a religião. Caeté faz parte da história da democracia do Brasil. Aqui, depois da vitória dos Emboabas, foi eleito em eleição direta pelo voto Manuel Nunes Viana como governador de Minas Gerais. Motivo que em setembro de 2020 serão comemorados os 300 anos de Minas Gerais. Caeté será o palco principal dessas homenagens. Em Caeté aconteceu o conflito da Guerra dos Emboabas, que era uma disputa pelo ouro, mas também, além disso, era uma disputa por poder e uma disputa também por algo que naquela época era muito relevante, que era a carne, E então, assim, a gente fica muito satisfeito de hoje a gente estar levando essa guerra que aconteceu em Caeté e que foi ela que começou a determinar os contornos de Minas Gerais, que foi ela que dali saiu o primeiro governador de Minas e que ela tem uma grande relevância não só para Caeté, como para Minas e também para o Brasil. Além da história, Caeté oferece aos turistas belos exemplares da arquitetura barroca, com a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a primeira construída em alvenaria, que marca o início da terceira fase do barroco, que predomina nas suas esculturas com imagens e peças de ouro e prata. Fazendo um tour com minha família por Minas Gerais, passando por várias localidades, mas me surpreendi como chegando aqui em Caeté, vendo uma igreja magnífica, muito bacana mesmo, e ainda mais que tomei conhecimento
aqui foi o berço da democracia, tendo a primeira eleição direta das Américas aqui no Brasil. Isso me deixou orgulhoso por visitar aqui Caeté, aqui em Minas Gerais. O Santuário Nossa Senhora da Piedade é um monumento ímpar. Construído no fim do século XVIII, a igreja apresenta em seu interior a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Esta imagem é atribuída ao famoso escultor Aleijadinho, além do Morro Vermelho, um lugarejo que faz parte do roteiro da Estrada Real, com suas igrejas e a natureza exuberante da Serra da Piedade. Então estamos dentro de um circuito religioso, que prioriza a fé, das pessoas que aqui viveram e fizeram também a sua história. Então o conjunto dessas igrejas traz também essa relevância da importância desta região, não só para o estado de Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro. Então estamos aqui buscando a referência ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, também uma reserva de um patrimônio natural dentro do nosso estado. Estamos aqui na Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, se preparando para esses 300 anos. Então estamos neste período de 5 anos de preparação, dizemos quinquênio, e também temos Nossa Senhora de Nazaré no distrito de Morro Vermelho, com grandes acontecimentos históricos que traduzem a realidade hoje do nosso país. As palhas do buritizeiro dançando ao som das araras, a terra roxa e no cio, esperando o golpe das enxadas, nas mãos que lapudam a terra, numa vida consagrada. A festa aqui, ela inicia cada dia, termina uma, inicia outra. O povo já começa trabalhando para a próxima festa. Os bois que se inquietam no pasto, prenúncio de chuva que chega para aliviar o cansaço, novelo que a vida enrola, nos versos eu desembaraço. Quando nós começamos, eu era menino, rapazinho, a gente ia buscar os padres em Caeté, Aí a gente levava animar, um cavalo, para eles virem montar, que não tinha carro, Aí a gente vinha trazendo a mala e eles vinham. Nós somos os conservadores das tradições folclóricas portuguesas no Brasil e também da preservação do latim, porque o latim é a parte religiosa da igreja. Trabalho, fé e folia, cultura de tantos encantos. Chega durante a festa de Nossa Senhora, se preocupa em enfeitar a casa, em pintar, aí já começa a colocar... É muito bonito a organização das pessoas dentro das suas próprias casas para receber os visitantes. É companheira que a gente tem. É que muita gente fala em imagem, não é imagem. Não, eu não vou conseguir palavras certas, eu acho que eu não quero nem falar para não diminuir. Eu vejo reis e rainhas, maracatus e congados, o tambor batendo no peito, gingando no mesmo compasso. Eu não consigo imaginar em nenhum lugar longe de Morro Vermelho no dia 7 e 8 de setembro. Não consigo. Para mim é muito importante estar aqui nesse dia. Se a gente puder contribuir para poder declarar o que foi e o que é, a gente faz. Você vê o carinho, se você observar o brilho do olho de cada pessoa, você vai perceber aquele sentimento puro, sabe? Calor que aquece e consola, este meu Brasil caboclo, cantado na minha viola. Em 1715, o governador das províncias reunidas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, Antônio Albuquerque de Carvalho, impôs a cobrança do imposto pelo número de bateias nos garimpos. O protesto virou um movimento que culminou numa revolução.
Preocupado, o governador viajou até Morro Vermelho, distrito de Caeté, e foi recebido pelo povo armado, obrigando-o que declarasse a isenção do imposto. E até hoje, Morro Vermelho comemora essa vitória. Mantém viva as suas tradições folclóricas e as festas religiosas, como a cavalhada, que representa a luta entre mouros e os católicos, encenada há quase 300 anos. Grande é também do povo local a devoção a Nossa Senhora de Nazaré. A história de Nossa Senhora de Nazaré, ela é vinculada como a tradição portuguesa. Então esse viado pulando no mar e o cavalo lá ia caindo. Quando ele gritou por Nossa Senhora, o cavalo parou nas patas traseiras. Então, eu considero esse fato como o primeiro milagre concedido por Nossa Senhora. Rainha dos mares, rainha dos confessores, rainha das ilhas, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original. Geralmente, assim, nesses momentos de festa, aqueles parentes longe, aí é uma comemoração, tipo assim, que a gente se prepara, porque faz quitandas, bolos e tudo mais, esperando os visitantes. A Serra da Piedade, na região de Caeté, é um lugar propício à reflexão, com os ritos religiosos, entre montanhas com seus caminhos tranquilos e de seu povo sereno. Em Morro Vermelho, o visitante tem a impressão de ter voltado no tempo. O conjunto paisagístico, artístico e cultural do Santuário de Nossa Senhora da Piedade é o primeiro em Minas Gerais a receber o título de atrativo turístico de especial relevância. Todos os anos, milhares de fiéis peregrinam em direção ao local, onde se encontra a imagem de Nossa Senhora da Piedade, esculpida no século XVIII por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. No roteiro, as cidades históricas de Minas Gerais, com suas atrações, histórias e eventos, como tema, a sua religiosidade. Catas Altas, um oásis na Estrada Real, o Santuário do Caraça, com um colégio que foi referência no Império e educou 2 presidentes do Brasil. O berço do maior escultor brasileiro, o Aleijadinho, obras magníficas que empolgam o mundo inteiro em exposição ao ar livre, e a visita de um museu moderníssimo em Congonhas. Catas Altas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi fundada como vila em 1712, quando foi construída uma pequena capela, que mais tarde culminou a construção de uma grande igreja para a época, a matriz Nossa Senhora da Conceição. Em 1729, teve o início da Corrida do Ouro. Na época, Catas Altas foi uma das mais ricas e populosas vilas de Minas Gerais, atraindo aventureiros de todos os lugares. Sua arquitetura e as inovações na urbanização ainda hoje chamam a atenção. Destaque para o sistema de abastecimento de água, com uma construção inovadora do bicame de pedra. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no século XVIII, na mesma praça onde ainda hoje existem alguns casarões que contam a história do antigo povoado. Uma das atrações mais importantes de Catas Altas é o Bicame de Pedra, localizado a 12 quilômetros do centro histórico. O aqueduto, todo construído em pedras encaixadas, era utilizado para levar água da Serra do Caraça até a cidade. O trecho hoje está preservado e guarda a história da região. O local é o ponto de passagem da Estrada Real. Do cenário da Serra do Caraça, com a ajuda do governo colonial, foi construído o Santuário de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, pelo religioso irmão Lourenço, que teve a missão de edificar um monastério e uma igreja em estilo barroco. A história do Santuário do Caraça se inicia próximo do ano de 1765. O Santuário do Caraça está localizado na cidade de Catas Altas,
está na rota principal da Estrada Real, é uma das 21 maravilhas da Estrada Real e é um complexo que atrai todo tipo de turismo, sendo ele ecológico, religioso, gastronômico, histórico, arquitetônico e diversos outros. Então abrange vários gêneros dentro do turismo. Todos os turistas que vêm aqui, seja de qualquer parte do mundo, né, se sentem maravilhados quando se senta à mesa. Então é o lugar da partilha, é o lugar do acolhimento. Dizemos que em Minas Gerais a gente não recebe os visitantes pela porta da sala ou a porta principal. Eles se sentem verdadeiramente acolhidos quando se sentam na mesa da cozinha ou então à beirada de um fogão de lenha. É um complexo que hoje é uma reserva particular do patrimônio natural, onde tem pouco mais de 11 mil hectares em conservação, então cachoeiras por todos os lados, picos que ultrapassam os 2.000 metros de altitude e todo o conjunto arquitetônico sendo uma mesclagem de um barroco mineiro junto com um neogótico vindo diretamente do leste europeu. Então é algo totalmente diferente, bem no centro de Minas Gerais. Nós temos um monumento aqui e nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade, né? As pessoas que ainda não conhecem Catás Altas, que eles possam vir até aqui. Após a morte do irmão Lourenço, fundador do Santuário do Caraça, Dom João VI entregou todo o complexo e as terras aos missionários lazaristas, que em 1820, os padres Leandro Peixoto e Antônio Ferreira Viçoso implantaram um colégio no sistema internato, que se caracterizou por sua seriedade e disciplina, tornando-se referência no ensino para a elite de todo o Brasil. 2 presidentes da República fizeram ali os seus estudos, Afonso Pena e Arthur Bernardes, e outros tantos ex-alunos se tornaram governadores de estado, senadores, deputados e altas autoridades. No século XIX, o colégio hospedou Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II, que, por agradecimento pela recepção, presenteou a igreja com vários vitrais produzidos por artistas de Portugal. O Complexo Santuário do Caraça, Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, recebe visitantes todos os dias para se hospedar ou passar o dia. E sua atração é desde a história, cultura e ambiental e religioso, né, que vem atraindo turistas não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Hoje é possível se hospedar em suas dependências do Santuário do Caraça, mas é necessário reservar com bastante antecedência. Se você for adepto a aventuras, a região possui trilhas bem no meio da mata que encantam todos os viajantes. Um dos fatores do Santuário do Caraça ser esse alvo principal e estar na Estrada Real é o fato que no passado tudo isso aqui foi desenvolvido no auge da explosão aurífera, bem em Minas Gerais. Era basicamente um Eldorado isso daqui. Vieram pessoas de todos os lugares do mundo na conquista do ouro. Então aqui tem uma mesclagem gigantesca de cultura, sendo uma cultura indígena, uma cultura cigana, uma cultura religiosa, sendo padres franceses, italianos, portugueses de diversos lugares do mundo. Tudo isso bem no centro de Minas Gerais, algo que poucas pessoas conhecem, mas que todos deveriam vir aqui pelo menos uma vez na vida para estar conhecendo. Um detalhe principal é que você consegue ver o lobo-guará todas as noites aqui no Santuário do Caraça. Então é basicamente uma coisa única, algo que você não vê em nenhum outro lugar do mundo. Sem dúvida, Congonhas possui o mais famoso conjunto de obras do artista barroco Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A cidade recebe turistas de várias partes do Brasil e do mundo para apreciar as grandes obras. São 12 estátuas esculpidas em pedra-sabão, representando os apóstolos em tamanho real, dispostos na Basílica do Bom Jesus de Matosinhos. Congonhas, particularmente, onde nós estamos aqui agora, dentro do Museu de Congonhas, tem esse espaço
Ele foi criado para interligar, para interagir com o Santuário do Senhor Bom Jesus, mostrando as várias faces como as pessoas contemplam aquele espaço ali, tanto a parte cultural como a parte religiosa. Então nós temos o turismo cultural que acontece durante todo o ano, as pessoas que vêm conhecer e entender aquele espaço como obra de arte, porque ali está o maior conjunto barroco da América Latina, feito por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que são os 12 profetas em pedra-sabão no adro da igreja e as 6 capelas da Via Sacra, com as 66 esculturas em tamanho natural que compõem a Via Sacra. Esse artista renomado aqui no século XVIII, no século XIX fica um pouco esquecido, não é reconhecido como artista, e no século XX, com a chegada dos modernistas, aí sim passa a ser reconhecido como artista. E Congonhas tem um papel fundamental porque aqui abriga todo o seu conjunto de obra de arte e ele expressa tudo o que ele sentia. A política, a religião, as dores que ele sentia em relação à enfermidade que ele sofria. E isso então tornou-se um marco na carreira do artista. A encomenda era muito grande, eram mais de 80 peças. A cidade de Congonhas hoje é patrimônio cultural da humanidade. E isso faz com que, durante todo o ano, vários turistas venham para conhecer esse espaço, que é o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, como patrimônio da humanidade. Então, esse turismo cultural movimenta aproximadamente 120 mil pessoas por ano que passam por aqui. E para a gente entender esse novo momento do turismo em Congonhas, eu acho que a gente tem que entender esse museu que a gente está aqui agora, né? O Museu de Congonhas é um projeto muito interessante, é o primeiro museu de sítio histórico do Brasil, que é um museu que ele não tem um acervo propriamente dito. Ele não é um museu no sentido clássico da palavra. Aqui nós temos uma exposição que faz uma leitura do santuário, que é o espaço externo que a gente tem aqui, onde é formado pela igreja, pelo adro da igreja, que tem os profetas do Aleijadinho, pelo jardim, onde nós temos capelas que contemplam estátuas também da obra do mestre Aleijadinho. E a gente passa por dentro do museu para fazer uma leitura, para se aprofundar e entender os porquês de tudo isso que a gente tem aqui na cidade. Embora a gente tenha um turismo ecológico, né, tem vários segmentos aqui em Minas, mas o turismo cultural e religioso é o que se destaca. A gente pode destacar a cidade de Caeté, onde está a padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, né? Baipendi, Conhaxica e Congonhas do Campo, onde acontece o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que atualmente é a maior festa religiosa do interior de Minas Gerais. Durante o ano inteiro, o município reúne milhares de fiéis em busca de milagres, fluxo que aumenta durante a Semana Santa. Os habitantes da cidade enfeitam as ruas de pedra com serragem colorida e flores. Um espetáculo popular de fé. Seis capelas que compõem o Jardim de Passos representa a Via Sacra, com belíssimas imagens em cedro, feitas também por Aleijadinho. Esse conjunto foi tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Na região das igrejas está instalado o Museu de Congonhas, um complexo moderno que leva os visitantes ao mundo mágico da religião e da história de Minas Gerais. Congonhas, eu acho que está num momento de aprender que o turismo ele é uma fonte importante de renda para a cidade. Nós ainda somos muito reféns da mineração, mas eu acho que atualmente nós estamos despertando para esse momento que também é interessante. O período colonial em Minas Gerais ele é muito famoso e se por um lado 90% do nosso ouro tenha ido embora nesse momento, uma boa parte dele voltou em forma de arte. Antes de ser a cidade dos profetas, Congonhas já era um grande centro de peregrinação. Todo ano, o município reúne milhares de fiéis em busca de cura das suas aflições. São aproximadamente 5 milhões de peregrinos que visitam Congonhas entre 7 e 14 de setembro, período em que é comemorado no município o Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matosinhos.
nossa equipe percorreu mais de 4.000 quilômetros, registrando as cidades de Minas Gerais com as histórias, os eventos e principalmente a manifestação de fé de um povo. O Caminho do Ouro, a lendária Estrada Real. A história da primeira vila a se tornar cidade e depois capital do estado de Minas Gerais, Mariana, onde a folhinha calendário guia todos os moradores há mais de 150 anos. Nas cidades históricas de Minas, os sinos falam, e em Ouro Preto existe o maior sino do estado. E Hollywood se rende ao cenário da cidade e se transforma em palco para o cinema americano. Até o século XVI, a capitania de Minas Gerais era habitada pelos índios, quando iniciou então a chegada dos bandeirantes vindos do litoral paulista. E a cidade de Mariana teve a sua origem no final do século XVII e pertencia à capitania de São Paulo. Os bandeirantes de Taubaté chegaram aos campos de Minas Gerais, região próxima à Serra da Mantiqueira, com um único objetivo: explorar as minas de ouro e de diamantes. A região, por possuir minas de ouro e pedras, foi batizada de Minas Gerais dos Cataguás, mais tarde Minas Gerais dos Goitacazes, Minas Gerais do Ouro Preto, Capitania de Minas Gerais e Província de Minas Gerais. E foi nessa região que se implantou a primeira vila, o Arraial Ribeirão do Carmo, depois Vila do Ribeirão da Nossa Senhora do Carmo, e mais tarde, em 1745, sendo designada de Mariana, em homenagem à rainha Dona Maria Ana de Áustria, esposa do rei Dom João V. Foi desta maneira que foi criada a primeira vila e, posteriormente, a primeira cidade e capital de Minas Gerais. O turismo religioso, o turismo que passa pela beleza de nossa arquitetura, de nosso casario, é o que realmente atrai ainda os turistas a Mariana, como acredita todas as outras cidades históricas mineiras. Uma realidade que aos poucos começa a ser mudada, porque elas se associam. Aquele que vem para praticar o esporte, para praticar o turismo de aventura, não deixa, é claro, de visitar nossas igrejas, de visitar nossos museus, de conhecer nossa música, de conhecer nossa culinária, de conhecer os nossos artistas e os nossos artesãos. Mariana hoje tem uma população de 80 mil habitantes e sua economia depende da extração de minérios e de turismo, com seus casarios e igrejas como a Igreja de São Francisco de Assis e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. As igrejas são os cartões postais da cidade. Ficam na Praça Minas Gerais, onde há um conjunto arquitetônico belo que reúne as duas grandes igrejas. A Igreja de São Francisco de Assis é a mais antiga e foi construída em 1762. Já a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em 1784. Ambas têm arquitetura barroca e possuem uma bela fachada talhada em pedra-sabão. O centro turístico de Mariana tem toda a sua estrutura para receber visitantes. Vários monumentos e eventos. Existe inclusive a maior mina de ouro do mundo, aberta à visitação, de onde se extraiu 35 toneladas de ouro até a mina ser desativada. No passeio, o visitante desce em um carrinho de mineradores sob trilhos até 120 metros de profundidade. Uma grande curiosidade é a folhinha de Mariana. Os moradores têm em suas casas a tradicional folhinha calendário, que mostra todos os dias do ano, as fases da lua e previsão do tempo.
A publicação já é feita há 150 anos sem nenhuma interrupção. Os segredos dessa previsão ficam muito bem guardados. Aqui em Mariana nós somos privilegiados, que além de olhar as previsões do tempo de acordo com os profissionais, nós contamos também com a folhinha de Mariana e, ao contrário de outras previsões, a folhinha de Mariana nunca erra. Eu digo, a folhinha é de fato um paradoxo. Não um paradoxo no sentido de contradição, mas no sentido de justaposição, ou seja, em meio a um mundo altamente tecnológico, científico, onde a ciência, né, da meteorologia é bem desenvolvida, avançada, ao lado disso tudo, as pessoas, elas seguem também a sabedoria popular, antiquíssimo lunário perpétuo que temos, e nele nós encontramos a maneira correta de fazer então esses cálculos. Lunário Perpétuo é um livro que contém tabelas com cálculos para descobrir as reações do tempo. O livro é raro e só existe 2 exemplares no mundo. Um está em Portugal e o outro em Mariana. O lunário foi escrito em terras espanholas no século XVII por autores desconhecidos. O seu conteúdo é baseado em observação astrológica, onde se encontram as fórmulas para calcular períodos de plantio, o clima e as fases da Lua. Em torno da folhinha de Mariana se criaram algumas lendas que servem para afirmar o seu alto conceito popular. O escritor Carlos Drummond, como mineiro que foi, assim se expressou sobre esse calendário em uma crônica publicada no Jornal do Brasil sob o título A Boa Folhinha. Ela não quer iludir-nos com as pompas deste mundo. Adverte-nos que há dias de penitência, esta última comutada em obras de caridade e exercícios piedosos. E como é uma tradição da cidade, de todas as mães escolherem o nome do filho através da folhinha de Mariana, que é uma tradição. E dependendo do dia que meu filho nascer, será o nome dele através dos santos que existem na folhinha de cada dia, né? A cidade que fecha o nosso documentário, Ouro Preto, é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O município nasceu em 1711 com o nome de Vila Rica. Poucos anos depois, em 1720, foi escolhida como a capital da capitania das Minas Gerais. Durante o ciclo do ouro do Brasil colonial, a cidade era o mais importante centro econômico e político do país. As ladeiras e as calçadas de pedra levam a inúmeras igrejas com entalhes e esculturas de Aleijadinho e afrescos de Mestre Manuel da Costa Taíde. Destaque para o Museu da Inconfidência, Praça Tiradentes e as lojinhas de artesanato de pedra-sabão e pedras sempre preciosas extraídas na região. Quando a gente fala em Minas Gerais, essencialmente nós falamos de Ouro Preto. É uma das cidades sui generis, ela é especial. Eu lembro que um visitante estrangeiro chegou aqui e disse o seguinte, que Ouro Preto é ímpar, é diferente. Eles têm a grandiosidade da Europa, mas não tem Ouro Preto, porque Ouro Preto é diferente. Eu trabalho com turismo aqui em Ouro Preto e a gente recebe gente do mundo todo, principalmente franceses e holandeses. Enfim, é uma cidade que não tem igual, acho que no Brasil. Algumas são parecidas, mas não tem a magia que Ouro Preto tem, da arquitetura, da história. Com certeza a imagem que fica pra gente é a arquitetura barroca, as igrejas de Ouro Preto, que são inúmeras pra gente poder visitar. Os sinos das igrejas de Minas Gerais são um assunto à parte. São personalizados e geralmente eram encomendados às fundições bem antes da igreja estar na sua totalidade construída.
Em Ouro Preto existe um fato curioso sobre o maior sino do estado de Minas Gerais. Estamos aqui em Ouro Preto, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde temos um dos maiores sinos do Brasil. Este já tem o título de ser o maior sino de Minas. Mas, devido ao seu tamanho, né, que a gente pode reparar até quando a gente chega na parte frontal da igreja, que a gente vê pela janela que ela foi até cortada. Pelo seu tamanho, pelo seu peso, que é 3 toneladas e 2,95 m de altura, esse sino comprova a grandiosidade da Irmandade da Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo aqui na cidade de Ouro Preto. Além da sua data, que é de 1781, ou seja, a gente está podendo escutar um sino hoje que Tiradentes ouviu, que Aleijadinho teve o privilégio de ouvir. Ouro Preto tem sido cenário para vários filmes e seriados, mas o que levou a cidade para as telas de todo o mundo foi o filme Luar sobre Parador, filme americano com Richard Dreyfuss, Raul Julia e Sônia Braga. Thank you. I've heard rumors about a government program of birth control. O Caminho de Santiago de Compostela, da França à Espanha, é a inspiração para o nosso Caminho da Fé. E registramos aqui um roteiro que já está tomando forma como romaria de caminhada e de fé, que envolve o turismo religioso, com início na Basílica de Aparecida, em São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mais de 1.600 quilômetros de aventura, emoção, conhecimento e principalmente a fé. Por meio do caminho religioso da Estrada Real, os fiéis turistas podem conhecer uma boa parte do Brasil e constatar a emoção de conhecer. A peregrinação, as festas religiosas, as festas populares, histórias, monumentos e igrejas centenárias fazem parte deste cenário com uma natureza exuberante do estado de Minas Gerais que se emolduram com a arte do escultor maior, Aleijadinho. Em breve aqui, a religiosidade e o turismo como tema principal de fé. Obrigado. Ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó Minas Gerais. Fizemos todas as revoluções nesse país, centrado no conceito de liberdade. Minas, o outro nome de Minas é liberdade. Venham conhecer nossa terra. Lindos campos batidos de sol, ondulando no verde sem fim, e montanhas que a luz do arrebol tem perfume de rosa e jasmim. Vida calma nas vilas pequenas, rodeadas de campos em flor, doce terra de lindas morenas, paraíso de sonho e de amor. Oh, Minas Gerais, Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, lavradores de pele encrespada, boiadeiros vestidos de couro, operários da indústria pesada,
garimpeiros de pedras de ouro, meu poeta de doce memória, valentes heróis imortais, todos eles figuram na história do Brasil e de Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais.